Olá, amigos, eu sou o Repórter Antiquado, testemunha factual da história. O Repórter Antiquado é o serviço público oferecido pela Restauradora Antiquados ao tempo que, canonicamente, às sextas-feiras, ou com exceções aos sábados, traz um tema novo relacionado à história. E o tema do vídeo da semana será sobre a General Motors do Brasil. Quer acompanhar? Após a vinheta. General Motors do Brasil, ou conhecida como GMB, é uma subsidiária do grupo General Motors Corporation, também conhecido como GMC, e é a segunda maior operação da companhia fora dos Estados Unidos e está instalado em território nacional desde o ano de 1925. Lemos um pouco sobre sua história. A Companhia General Motors do Brasil, ou GMB, foi registrada no tabelionato de São Paulo no dia 26 de janeiro do ano de 1925. E naquele mês deu-se início às obras da primeira linha de montagem da marca no Brasil, no bairro paulistano do Ipiranga, próxima à ferrovia Santos-Jundiaí. Em setembro, 8 meses depois, a empresa trouxe seu primeiro carro Chevrolet. E após isso, a GM não parou mais, trazendo carros em formato CKD, que são carros que vêm desmontados e são montados num país específico, no caso no Brasil. De toda a gama das marcas do grupo General Motors, tais como a Buick, Oldsmobile, Chevrolet, Oakland, Cadillac e Pontiac, com a produção inicial de 25 unidades diárias, passando ao ano seguinte a 40 e em 1927 a 150 unidades diárias. No ano de 1926, foi um marco importante para a GMB, com mais de 150 agentes vendendo veículos da marca em todo o território nacional. Começa uma grande exposição da marca, e dias antes do evento acontecer, as ruas da capital paulista foram tomadas por veículos anunciando o evento. O mesmo resultou num público de 40 mil pessoas. A rápida expansão da produção e das vendas levou a General Motors a adquirir uma vasta área no município paulista de São Caetano do Sul. Considerado na época um subúrbio longínquo em relação à capital, em 24 de setembro do ano de 1927, os tijolos da fábrica começam a ser assentados. E 2 anos depois, em outubro de 1929, a fábrica já estava pronta para funcionamento. Porém, no mesmo ano foi um marco ruim para a companhia devido à crise de 1929, que foi quando aconteceu a queda da Bolsa de Valores. E a GM do Brasil, assim como outras filiais da marca, teve quedas de vendas e demissão de vários empregados devido ao alastramento da crise pelo mundo. Mas quando tudo parecia perdido, um fato foi fundamental para que a empresa superasse aquele momento difícil. A Revolução Constitucionalista que aconteceu no dia 9 de julho do ano de 1932, que foi provocada pela insatisfação com o governo de Getúlio Vargas. Por conta da intensa mobilização dos 7 milhões de habitantes, a GMB decidiu fechar as portas por medo do que pudesse acontecer com a produção de veículos. Porém, o governo paulista havia adquirido o estoque inteiro da companhia e os veículos da empresa e solicitava que a GMB voltasse a funcionar normalmente junto a todo o setor que participava da retaguarda civil da mobilização militar, e a empresa passa a fazer manutenção e reparos em veículos danificados com a presença de oficiais e se torna uma extensão dos quartéis revolucionários. No ano seguinte, foi produzido
do veículo número 25.000 da marca Chevrolet, o que foi fabuloso para o Brasil por resgatar a... Não, registrar a data, a montagem em um carro reunindo pessoas importantes como diretores de bancos de Nova York, executivos da General Motors norte-americana, e o veículo foi montado em impressionante 20 minutos. Os 800 funcionários que vestiam na fábrica de Ipiranga, boa parte imigrantes, se admiraram com a transformação do pátio do dia para a noite. Afinal de contas, no fim de todo o expediente, os mesmos estavam acostumados a ver o pátio cheio de automóveis. E no dia seguinte, quando regressavam aos seus postos de trabalho, não viam mais nenhum veículos que haviam sido levados para concessionárias, vendas e para pessoas particulares que compravam. A fábrica, na verdade, na fábrica do Ipiranga, ela não é só... Eu não lembro se é a fábrica do Ipiranga ou a fábrica de São Caetano. Mas sendo uma das duas fábricas, ela é construída estrategicamente por causa da ferrovia central do Brasil e também das linhas de transmissão elétricas que existiam na região. Se eu não me engano, é a fábrica de São Caetano. Tal momento deu forças para a GM seguir seu caminho e decidiu diversificar a produção e investir na nacionalização dos veículos. A diversificação começa em duas frentes: no mercado de reposição, com venda de peças e acessórios usados nas montagens de seus veículos nos segmentos de transporte urbano, e as primeiras carrocerias de ônibus fabricadas no Brasil, no ano de 1934, que consistia numa carroceria de madeira que davam origem aos ônibus brasileiros. No ano de 1940, 77% dos veículos destinados ao transporte coletivo e de carga possuíam carrocerias fabricadas em São Caetano do Sul. E a GMB também passou a fabricar carrocerias de madeira para caminhões e outras marcas. E a Chevrolet alcançava um índice de nacionalização de 62% de seus veículos. Além dos veículos, a GMB investiu em outro mercado, importando os primeiros refrigeradores da marca Frigidaire norte-americana, que foi uma das maiores marcas de vendas nos anos 40 e nos anos 50. O Brasil começa a sentir em si os efeitos da Segunda Grande Guerra. E no ano de 1941, quando os Estados Unidos entram na guerra depois do ataque japonês à base norte-americana de Pearl Harbor, as fábricas da GMB foram convertidas no esforço de guerra. E com a criação da Força Expedicionária Brasileira, como é que é? As indústrias daqui também tiveram suas alterações e atenções voltadas ao esforço de guerra sob o controle do governo. A fábrica da General Motors do Brasil foi e passou ao governo militar em si para a fabricação de caminhões, material bélico e componentes da matriz fornecido ao Brasil sobre a lei de empréstimo, e também foram produzidos na fábrica para as Forças Armadas Brasileiras caminhões para transporte de tropas e materiais como reboques para transporte de combustível, transporte de armamentos e outros modelos. E a empresa ainda fabricava itens que jamais imaginou fabricar, como poltronas para vagões de trem, peças de locomotiva e gasogênios para caminhões e carros. Após o conflito... Ah, não, desculpem. Pois
o período da economia nacional se desenvolvia a longos passos. E a GMB, cara, ela continuou com as duas frentes de produção, tanto nos carros, quanto caminhões, quanto os refrigeradores Frigidaire. E o fim da guerra foi o começo do plano de expansão da General Motors do Brasil. A economia nacional vivia um momento de euforia, pois ingressava de vez na era industrial. E no ano de 1949 teve ampliação à fábrica com a criação de uma oficina de montagem com 2 linhas de montagem. A mesma foi pioneira no processo da nacionalização da indústria automotiva. E em 1948 a empresa produz o primeiro ônibus de aço, usando matéria-prima da Companhia Siderúrgica Nacional. Este ônibus pesando algo em torno de 1 tonelada, e o índice de nacionalização do mesmo era de 89% e tinha capacidade para 32 lugares. Quando a mesma lança o milionésimo ônibus de aço, a empresa lança o GM Coach, um ônibus urbano de 70 lugares feito em aço. E antes mesmo de seu lançamento já havia encomenda de 300 unidades do veículo. Em 1951, a GMB começa a produzir os refrigeradores Frigidaire nacionais, deixando assim a importação dos mesmos. Em 1953, a marca mais uma vez pioneira em nacionalizar seus caminhões, e nessa época adquire uma área na região paulista de São José dos Campos, que entre as localizações, o que eu tinha errado, não é a fábrica de São Caetano, é a fábrica de São José dos Campos. Com a localização estavam presentes a Vila Dutra, pode ser que seja Via Dutra, na verdade, eu tenho escrito errado, assim como a estação de ferro central do Brasil e as linhas de transmissões elétricas, e da proximidade ao rio Paraíba do Sul. No mesmo ano em que produziu os refrigeradores número 100.000, por apelos governamentais, a mesma deixa de lado o mercado de carros, assim, continua produzindo, mas deixando de lado, para passar a se dedicar mais ao transporte pesado. E em 1956 começa a construção da nova fábrica em São Paulo. No ano seguinte, a companhia lança o primeiro caminhão 100% brasileiro, que é o Chevrolet 6500, popularmente conhecido como Chevrolet Brasil, prosseguindo assim com investimento na infraestrutura e estrutura da companhia. Em 10 de março de 1958, a segunda fábrica em São José dos Campos foi terminada, e a mesma foi a primeira fábrica de motores da América do Sul. E além dos motores, ela produzia peças para caminhões, os caminhões Chevrolet Brasil, picapes e para o Chevrolet Amazonas. Falar um pouquinho sobre o Chevrolet Brasil, caminhão, né? Os caminhões 6500 são os caminhões popularmente conhecidos como Chevrolet Brasil e são os primeiros modelos nacionais da Chevrolet, lançados ao ano de 1957 e ficaram em produção até o ano de 1963, quando são substituídos pela série C, tipo a série C60, que entre outros caminhões como C60, C65, que eram caminhões a gasolina, depois o caminhão D60, os caminhões a álcool também. E o mesmo era oferecido em 3 configurações de chassi. O 6403, que era um chassi curto, que é o conhecido caminhão toco. O 6502, que era um chassi longo para o ônibus, que ele vinha sem a cabine, para você montar a carroceria em cima. E o 6503, que era o caminhão de chassi longo, que poderia ser até trucado. Falamos um pouco aqui
sobre a década de 60. Na década de 60, a companhia produzia apenas veículos utilitários, como caminhões, veículos comerciais leves, e a mesma decide expandir a sua linha de veículos com a chegada do atualmente considerado SUV, na época era uma caminhonete, substituindo assim o Chevrolet Amazonas a C1416, que era a versão fechada da caminhonete C14, que era um utilitário esportivo, e em 69 a mesma recebe o nome que batizou ela de Chevrolet Veraneio. E também nos anos 60 o projeto 76, na verdade, que resultaria no Chevrolet Opala, lançado em 1968, inspirado no Opel Rekord, e o mesmo apresentado no Salão do Automóvel já como linha 1969. Foi o primeiro veículo de passeio produzido pela companhia, e o modelo se tornou um sucesso de venda com mais de 1 milhão de unidades produzidas. E durante os seus 24 anos de produção, que vai de 1968 até 1992, com as linhas SS, Gran Luxo e tantos outros. Nos anos 70, a companhia lança novos modelos, tais como a versão luxo da Veraneio, que trazia novos acabamentos exteriores e interiores. A Chevrolet Caravan, lançada no ano de 1975, baseada no Opel Rekord C. O Chevrolet Chevette no ano de 1973, que ele é baseado no Opel Kadett. E as novas linhas de caminhonetes da série 10, que são C10, A10, não, eu não lembro se existe a A10, mas é a C10, C14, C1414 e a C1416, que é a Veraneio. E nos anos 80 a companhia lança um novo modelo baseado no Opel Ascona, que é o Chevrolet Monza, lançado em 1982, e lançado mais tarde o modelo SR no ano de 1986. O Monza foi lançado originalmente como um sedã de luxo, porém a primeira versão do mesmo, ele é o Chevette, é o Monza Hatch. Mas ele é lançado depois, a versão sedã, para concorrer com o Ford Del Rey. Porém, em 85, com o lançamento da série 20, que daí tem a A20, a C20 e a D20. Eu esqueci de mencionar a D10 também na outra. Que são as picapes quadradas. E a Veraneio, ela segue também a reestilização. E acompanhando a série 20, a Chevrolet Veraneio recebe a reestilização junto com a Chevrolet Bonanza no ano de 1989. Também no final da década, se encerra a produção da Chevrolet Marajó, que é a perua do Chevette, ou a Station Wagon, e a substituição do Monza Hatch pelo Chevrolet Kadett. Isso, se eu não me engano, tudo isso daí acontece em 89. E na década de 90 a GMB surge com novos modelos. Veículos como a Station Wagon Chevrolet Ipanema, que é a versão Station Wagon do Kadett. Também nessa década temos o fim de carros icônicos. Em 92, que é o Opala, né? E o fim da linha do Opala dando lugar ao Chevrolet Ômega, que o Ômega mesmo ele vem em 93, 94, se eu não me engano. Não, é em 92 vem o Ômega, quando se encerra a produção do Opala, mas ele vem com linha 93. E em 94 a Chevrolet Veraneio também deixa de existir, e também em 96 o Chevrolet Monza, assim como o Chevette em 1994, porém a Chevy 500 continua sua produção até o ano de 1995.
O Monza foi substituído pelo Vectra e o Chevette substituído pelo Corsa, que foram carros que mudaram o mercado nacional nos anos 90. E em 95, para substituir o espaço deixado pela Chevrolet Bonanza e a Veraneio, surge a S10 Blazer. E também a S10, que ela substitui os veículos da série 10 e 20. Que acontece essa substituição no ano de 95. E a Chevy... Ah não, eu errei. A série 20 ela se encerra em 97, dando lugar a Silverado. E tem o fim da importação do Colibra e do Tigra. E o lançamento oficial do Chevrolet Astra no ano de 93. E da Ômega Suprema, que assume o lugar deixado pela Caravan. Em 2000, a companhia lança o complexo na região gaúcha de Gravataí, um complexo industrial dos mais modernos a nível mundial. E em 2000 tem o lançamento do Chevrolet Celta, que foi para ser o carro mais barato do Brasil. E é um carro muito popular até os dias de hoje. E em 2001, a Chevrolet Zafira, que é o mesmo carro que o Opel Zafira, que é o mesmo carro lançado em todo o mundo pelas diferentes marcas do grupo General Motors. E o Vectra passa por por um facelift, ficando equivalente ao modelo da alemã Opel. E em 2001 lança a Chevrolet Captiva. No ano seguinte, temos o lançamento do Chevrolet Agile. Em 2010, o lançamento do Camaro, com motorização 6.2 V8 de 406 cavalos. E em 2011, a icônica Blazer, ela é descontinuada. E no mesmo ano, tem fim a produção do Corsa Sedan, do Vectra GT e o fim da produção do Chevrolet Astra. E com a década de 2010, por aí, temos novos lançamentos como o Chevrolet Cobalt e o Cruze. E no ano seguinte, recheada de novos modelos, surge a nova geração da S10. Os modelos Cruze, Sport 6, Sonic, Spin, Onix, Trailblazer. E chega ao fim da produção do Ômega australiano, pois o nacional ele foi de produção do ano de 93 a 98 apenas. O Ômega australiano ele sai de linha, se não me engano, em 2013. Ou foi antes. No ano de 2013, a GM traz a Tracker de novo. Com um novo facelift, o SUV é disponível nas versões LT e LTZ, que eram as tops de linha. E nos anos seguintes, em 2016, o lançamento do Chevrolet Cruze, com o sistema OnStar, e um novo facelift para a linha Cobalt, Onix e Prisma em 2017. E é isso, amigos. Esse foi um breve resumo da história da companhia General Motors do Brasil. Lembrando aos amigos que, se gostarem do conteúdo, deixe seu like. Seu like ele é de uma grande importância para o canal, mas deixe só se você achar que nós somos merecedores do mesmo. Gostou do conteúdo que viu? Quer continuar acompanhando? Inscreva-se no canal, ative as notificações e marque em todos. Assim você pega os vídeos quentinhos quando os mesmos saem do forno e ajuda o canal a continuar espalhando o conteúdo pela plataforma. Acha que não somos merecedores de seu like? O YouTube não detém mais a função dislike, mas é só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, amigos. Muito obrigado por assistirem mais a essa transmissão do canal Antiquados ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Até a próxima e tchau!